Está começando Notícias do Dia. Fishing News. O seu jornal diário na palma da sua mão. Fishing News. Datas comemorativas. Dia do Circo. Dia Nacional da Inclusão Digital. Dia Mundial do Teatro. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 17 graus, máxima de 27 graus, Curitiba, Paraná. Valor do dólar comercial, em alta, R$ 5,73. Valor do euro, em alta, R$ 6,16. Índice Bovespa, em alta, 0,34%, 132.519 pontos. Valor do Bitcoin, em baixa, 0,1%, valendo R$ 499.255,47. IPCA, em alta, 1,31%, fevereiro de 2025. Taxa Selic, em alta, 14,25%, 19 de março de 2025. Valor do ouro, R$ 562,85. Notícias nacionais. Vice-cônsul da Colômbia recebe alta depois de passar 11 dias internada após ser baleada em São Paulo. Cláudia Caterine Ortiz Vaca continuará seu processo de recuperação em casa, junto à família e sob rigorosa observação médica. Conta de luz deve aumentar em 2025, puxada por subsídios do governo. Apesar dessa projeção, as revisões tarifárias devem variar entre as distribuidoras, oscilando entre uma queda de até 3% e aumento de até 13%. Dependendo da localidade e das condições regulatórias específicas. Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte, morre aos 77 anos. Político estava internado na UTI do Hospital Mater Dei desde o dia 3 de janeiro com quadro de insuficiência respiratória aguda. O vice Álvaro Damião, do União Brasil, assumirá o posto. STF torna Bolsonaro e outros 7 réus por tentativa de golpe. Durante a sessão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que analisa a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros investigados por suposta tentativa de golpe, o ministro Luiz Fux suscitou uma divergência, contrária à competência do STF para julgar o caso. Isso levantou para a defesa a possibilidade de eventual anulação, no futuro, de eventual condenação por tentativa de golpe. Luiz Fux, ministro do STF, afirmou nesta quarta-feira que vai rever a pena proposta à cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos a 14 anos de prisão por participação nos atos de 8 de janeiro de 2023. Débora pichou a frase "perdeu", mané com batom na estátua da Justiça em frente à sede da corte. Ex-ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, critica a condução do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, a denúncia por suposta tentativa de golpe de Estado deveria ser julgada no plenário e não na primeira turma do STF. Polícia Federal realiza ação para combater cativeiro ilegal e maus-tratos de animais silvestres e exóticos, em Itaboraí. As diligências contaram com o apoio de agentes do Instituto Estadual do Ambiente. Polícia Federal realiza ação contra a evasão de divisas e comércio clandestino de moeda estrangeira na região de Uruguaiana. Alvo de buscas movimentou quase R$ 200 milhões em contas bancárias. Polícia Federal intensifica fiscalização de aeroportos no interior do Amazonas. As ações têm o objetivo de prevenir e reprimir crimes federais e organizações criminosas em regiões de fronteira. As contas externas do Brasil registraram um déficit de 8,8 bilhões de dólares em fevereiro, ante déficit de 3,9 bilhões de dólares no mesmo mês do ano passado. Os dados constam do Boletim de Estatísticas do Setor Externo divulgado nesta quarta-feira pelo Banco Central. Sorteio de hoje da Mega Sena 2.845 pode pagar prêmio de R$ 32 milhões. Ciência e tecnologia. Com inteligência artificial e drones, startup brasileira promete revolucionar produtividade no campo. Com a emergência de novas tecnologias no campo para aumento de produtividade, ganhos de performance e redução de custos. A adoção de sistemas de inteligência artificial é o próximo passo na digitalização do agronegócio. Ponte de navios da China chama a atenção de especialistas em defesa. Embora novas ferramentas possam ter usos civis, analistas dizem que elas ressaltam crescente proeza militar e tecnológica do país. Sons emitidos por tubarões são registrados pela primeira vez. Cientistas descobrem que o cação pintado de estuário produz sons ao bater os dentes, revelando uma nova forma de comunicação entre esses predadores marinhos anteriormente considerados silenciosos. Eclipse solar parcial, visível em diferentes partes do mundo, incluindo América do Norte, Europa, África, Norte da Ásia e algumas áreas da América do Sul. O eclipse parcial do Sol até poderá ser visto do Brasil.
especificamente no norte do Amapá, mas com uma porcentagem muito pequena. Fenômeno será visível no próximo sábado. Esportes. Arthur Elias convoca a seleção feminina para 2 amistosos contra os Estados Unidos. Brasil encara as atuais campeãs mundiais nos dias 4 e 8 de abril. As 2 partidas serão na casa das adversárias, a primeira no Soul FI Stadium, em Los Angeles, e a outra no PayPal Park, em São José. João Fonseca ficará um mês sem competir até o Masters 1000 de Madrid. Após encerrar campanha no Miami Open, tenista brasileiro passará um período no Rio de Janeiro antes do próximo compromisso no circuito. Notícias internacionais. Rússia e Ucrânia trocam acusações sobre violações de trégua. O conselheiro presidencial ucraniano Dmitry Litvin acusou a Rússia nesta quarta-feira de atacar infraestruturas energéticas da Ucrânia pelo menos 8 vezes desde que declarou uma trégua de 30 dias sobre os ataques. O Ministério da Defesa da Rússia também acusou a Ucrânia nesta quarta-feira de violar a trégua energética anunciada no dia anterior após negociações com os Estados Unidos em Riad, capital da Arábia Saudita. Rússia diz que condições precisam ser atendidas para acordo no Mar Negro. Em trégua de segurança marítima no Mar Negro, Kremlin aponta para uma interrupção anterior que, segundo eles, ignorou as necessidades de Moscou. Rússia lança novo ataque contra a cidade natal de Zelensky, dizem autoridades. Ao menos 15 explosões foram ouvidas. Não houve relatos de mortos ou feridos. Zelensky pede que Estados Unidos sancionem Rússia após novos ataques. Segundo o presidente ucraniano, Moscou não está buscando paz real após ofensivas de drones russos que causaram danos em vários lugares. Avião de carga russo Antonov An-12 derrapa e sai da pista durante pouso de emergência na Rússia. Acidente aconteceu na Sibéria após falha no trem de pouso. A aeronave transportava 8 pessoas. Rússia só terá sanções suspensas se retirar todas as tropas da Ucrânia, diz a União Europeia. Esta posição foi reafirmada após a Ucrânia exigir a suspensão de certas sanções como pré-requisito para cumprir um cessar-fogo parcial acordado recentemente durante negociações na Arábia Saudita. União Europeia recomenda estoque de suprimentos para 3 dias em caso de crise. O documento de 18 páginas alerta que a Europa está enfrentando uma nova realidade marcada por riscos e incertezas, citando a guerra da Rússia na Ucrânia, crescentes tensões geopolíticas, sabotagem de infraestrutura crítica e guerra eletrônica como fatores proeminentes. Macron anuncia 2 bilhões de euros em ajuda militar extra à Ucrânia. Presidente da França criticou condições da Rússia para acordo no Mar Negro. Suécia aumentará gastos com defesa em quase 30 bilhões de dólares nos próximos 10 anos. Investimento será financiado com empréstimos e constitui o rearmamento mais importante desde a Guerra Fria, declarou o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson. Dinamarca elogia a decisão dos Estados Unidos de limitar visita à Groenlândia. Governo americano anunciou que delegação será chefiada por J.D. Vance e que visitará apenas base espacial americana em Pituffik, no norte do país. Brasileiros são detidos em submersível com toneladas de cocaína em Portugal. Embarcação, que pertence a uma rede de tráfico, saiu da América do Sul em direção à Europa. Grupo terrorista Hamas diz que mais reféns serão mortos se Israel tentar resgatá-los à força. A ameaça ocorre em meio à retomada das operações militares israelenses na faixa de Gaza e ao fracasso das negociações por um novo cessar-fogo. Exército do Sudão toma aeroporto de Khartoum e cerca a área estratégica de Jebel Avlia. País está atolado em uma sangrenta guerra civil desde abril de 2023, um conflito que já deixou dezenas de milhares de mortos, de acordo com a ONU. China acusa Estados Unidos de violação de direito internacional ao adicionar cerca de 70 empresas chinesas a uma lista de entidades proibidas de exportar tecnologia americana. Os Estados Unidos e a China estão envolvidos em uma guerra comercial e tecnológica após o anúncio de Trump de novas taxas sobre Pequim e a resposta igualmente tarifária da segunda maior economia do mundo. Senadora da Austrália mostra salmão morto no parlamento durante debate. Sarah Hanson-Young protestou contra leis propostas pelo governo que protegeriam fazendas em enseada tombada como patrimônio histórico no estado da Tasmânia. Governo Trump diz que deportação de venezuelanos não violou ordem de juiz. Autoridades comunicaram que expulsões foram realizadas sob a Lei de Inimigos Estrangeiros, de 1798, que foi usada apenas 3 vezes na história dos Estados Unidos. Estudante turca tem visto suspenso e é detida nos Estados Unidos por apoio ao Hamas. Segundo autoridades, Rumeza Öztürk teria se envolvido em atividades de apoio ao Hamas, organização designada como terrorista pelo governo americano. O visto F1 de estudante, que permitia sua permanência legal no país, foi cancelado, e ela agora pode ser deportada. Presidente do Peru, Dina Boluarte, convoca eleições gerais para 2026. País vive instabilidade política em meio à crise de segurança. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 1513, o explorador espanhol Juan Ponce de León chega ao extremo norte das Bahamas em sua primeira viagem para a Flórida.
Ponce de León é famoso por um mito popular, o de que buscava a fonte da juventude. Em 1794, o governo federal dos Estados Unidos cria permanentemente a Marinha dos Estados Unidos e autoriza a construção de 6 fragatas. Em 1886, o guerreiro Apache Jerônimo se rende ao exército dos Estados Unidos, terminando a fase principal das Guerras Apache. Em 1964, o sismo da Sexta-feira Santa, o mais poderoso terremoto já registrado na história dos Estados Unidos, com uma magnitude de 9,2 atinge o centro-sul do Alasca, matando 125 pessoas e causando enormes prejuízos para a cidade de Anchorage. Em 1965, inaugurada a Ponte Internacional da Amizade ligando a cidade de Foz do Iguaçu, Brasil, e Ciudad del Oeste, Paraguai, passando sobre o Rio Paraná. Em 1966, a taça Jules Rimet, que havia sido roubada em Londres, é encontrada enrolada em jornais por um senhor de nome David Corbett que passeava com seu cão numa praça do sul da capital inglesa. Em 1973, Marlon Brando recusa o Oscar de melhor ator no filme The Godfather por discordar do tratamento dado pelo cinema, televisão e pelo seu país aos índios Sioux. Em 1977, desastre aéreo de Tenerife, 2 Boeing 747 colidem durante um nevoeiro na pista de Tenerife, nas Ilhas Canárias, Espanha, matando 583 pessoas. Em 1998, nos Estados Unidos, o Food and Drug Administration aprova o Viagra para o uso como um tratamento para a impotência masculina. A primeira pílula a ser aprovada com esta finalidade naquele país. Em 2022, durante a 94ª edição do Oscar, o ator Will Smith dá um tapa no rosto do comediante Chris Rock depois que este fez piada sobre a esposa de Smith. Autor, Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.